Fala, meu querido irmão, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Elucidação. Deus abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe a sua família. Querido, queremos tratar desse assunto denominado possessão demoníaca e o que seria uma possessão demoníaca. Do que se trata quando um espírito maligno toma conta de determinada área da vida de uma pessoa, de um ser humano. Então a pessoa passa a ficar sobre o estado da possessão demoníaca. E esse estado de possessão demoníaca, ele não é totalmente entendido pela pessoa, porque o próprio espírito maligno não permite que a pessoa perceba que ela está sendo vítima de uma manipulação. É por isso que é uma área da vida da pessoa que é dominada por um espírito maligno. O espírito ele não domina todas as áreas, mas ele domina uma área e deixa a pessoa influenciada e influenciável por um espírito maligno. Isso aí que nós estamos vendo na tela, muitas das vezes a pessoa acha que é ficção, mas isso não é mera ficção não, isso é uma realidade. A pessoa possessa, em algumas vezes as outras pessoas não vão ver ela com o olho escuro, com o olho negro, mas em algumas vezes ela vai ficar tomada dessa forma. Querido, devemos entender da seguinte maneira, porque pensamos que espírito maligno é uma fumaça, é uma entidade maligna, cuja a palavra de Deus, a Bíblia, denomina como demônio. Nós imaginamos ou mentalizamos que esse espírito é somente uma entidade. Mas muitas das vezes a manifestação maligna ela se dá ou ela se inicia por meio de um pensamento. É por meio da sede do pensamento que o espírito maligno começa a querer dominar a mente de alguém. Você vai ver aí 1 Crônicas 21, no verso 1, está falando assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o exército do povo. Todas as pessoas pensam da seguinte maneira, virou até um adágio: o diabo é incapaz de pensar, o diabo é incapaz de saber o que eu penso. Realmente, verdadeiramente, ele é incapaz de saber o que você pensa, mas ele é capaz de incutir pensamento, ele é capaz de levar você a pensar, ele é capaz de te induzir, te sugestionar a uma linha de pensamento, a uma linha de raciocínio. Ele fez isso com Davi, que é o maior salmista da Bíblia. Davi escreveu 75 salmos de autoria dele, 50 salmos anônimos, a maior parte, se ainda acredita-se que são salmos de Davi, apesar que são anônimos. E quando a pessoa, irmãos, está no estado de possessão, ela perde o equilíbrio, ela perde a sua serenidade, ela perde uma coisa chamada sensatez. O que o espírito iníquo ou o demônio ele quer com a pessoa? Ele quer que a pessoa perca a capacidade de escolher entre o bem, o mal, o certo e o errado. A pessoa perde uma coisa que é do caráter de uma pessoa que tem um caráter bem definido, que é a sensatez. É por isso que o espírito iníquo ou o demônio, ele ataca a moral da pessoa. A pessoa perde a sua definição de moral. Como é que se inicia um processo de possessão demoníaca? Querido, são essas aí, são as armas que Satanás tem para tentar influenciar a vida de uma pessoa. Inicialmente, o ressentimento. O que é o ressentimento? Quando você tem um sentimento ruim a respeito de algo, a respeito de alguém, a respeito de um acontecimento, o inimigo da nossa alma ele vai tentar fazer com que essa pessoa vivencie, experimente esse momento durante muito tempo.
Então a pessoa vai ficar pensando naquele mesmo momento, naquela mesma pessoa, naquela mesma situação, e vai guardando rancor e vai guardando sentimentos dentro da alma, de maneira que o inimigo vai usar essa brecha para penetrar no pensamento e depois nas emoções da pessoa. Isso se dá pelos conflitos interpessoais, que é coisa de sociedade. Nós estamos inseridos numa sociedade, então automaticamente, em grande parte, nós teremos conflito. Em grande parte do relacionamento familiar, relacionamento de questão de trabalho, relacionamento de questão até mesmo fraternal, com os amigos, nós vamos ter conflitos. Então o inimigo se aproveita desses conflitos. Ele usa também, querido, as debilidades humanas, que são as suas ansiedades, né? Aquela vontade de alcançar, de vencer, aquela vontade de possuir, de ter algo, de conquistar. Ele vai utilizando todas essas debilidades humanas. Está aí também as angústias do ser humano. É algo que o inimigo traz, porque ele sabe aonde, a ferida que ele pode nos provocar. Tem pessoa que tem determinada fragilidade por conta de cabelo, por conta de porte físico, por conta de aparência. Então isso tudo o inimigo utiliza. Para quê? Para gerar no sentimento das pessoas uma angústia, trazendo sofrimentos. Querido, a perda de entes queridos também, quando você perde uma pessoa que você ama, pai, mãe, filho, né, esposo, alguém que é do seu seio familiar, você perde alguém, é uma outra porta que o inimigo tenta se aproveitar para fazer o quê? Para debilitar essa alma, fazendo com que essa alma, o ferimento provocado pela perca ou pela perda, se torne uma porta de entrada para espíritos malignos. Pensamentos repetitivos é a questão do ressentimento. Fulano me deve, ciclano não me deve, não pagou e está viajando, está comprando isso, está comprando aquilo. Fulano falou isso, fulano falou aquilo, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E os pensamentos tomam conta da pessoa de maneira repetitiva, abrindo as brechas para o mundo espiritual. Decepções, frustrações, conquistas não alcançadas, né? Pessoas que aí muitas das vezes passaram por situações em que elas almejaram algo e não conquistaram. O inimigo também usa a área sentimental, a área amorosa, a área do relacionamento amoroso. A pessoa tem uma debilidade no coração, ela não aceita a rejeição, ela não aceita o não da outra pessoa, ela não aceita quando a outra pessoa então perde o interesse no relacionamento. Então essas decepções, essas frustrações também são portas de entrada para espíritos imundos, para espíritos malignos. A moléstia física, meu querido, isso aqui acontece, moléstia física e o bullying acontece muito no período da infância da pessoa. A criança ali com 6, 7, 8, 9 anos de idade, ela está muito suscetível, ela está muito sujeita a sofrer determinadas situações que vão lhe acometer sequelas e consequências para o resto da vida. Talvez por palavra, talvez por atitudes, talvez por não aceitação, não entendimento das outras pessoas. Talvez é um pai que não tem entendimento, uma mãe que não sabe tratar, uma mãe que não sabe corresponder, não sabe educar, não sabe lidar com a situação do filho, vai lá e agride, ou trata, ou lança palavras, né? Essas palavras também acometem a alma da pessoa, gerando feridas e sentimentos. O bullying acontece muito na escola. A criança, quando não tem uma situação agradável, não pode vestir-se de forma adequada, ou então não tem uma boa situação, os amiguinhos vai e começam a pegar no pé, a caçoar, a zombar, a fazer com que essa pessoa se sinta diminuída. Ocorrendo o bullying, também ocorre o ferimento na alma, provocando feridas na alma. O inimigo também se torna capaz de ingressar em alguma área dessa vida, fazendo com que essa pessoa se torne também influenciada por espíritos malignos.
Os sentimentos de mágoa bate e reflete muito no ressentimento, e o coração ferido é a questão do relacionamento amoroso, quando a pessoa tem o sintoma, a síndrome da não aceitação, né? Ela não quer ouvir o não e não aceita ser rejeitada. São questões que o inimigo utiliza muito. Tudo isso, todos esses sentimentos, pensamentos repetitivos, coração ferido, mágoa, gera no ser humano uma energia, a energia da angústia, porque a tristeza, meu querido, ela é uma energia, a angústia, ela é uma energia, e gerando uma energia negativa, uma energia má no coração da pessoa, a pessoa tenta dissipar essa energia, fazendo com que essa energia ela venha se dissipar em outra energia. Vai provocar o que? Alcoolismo, porque o álcool também é energia. Então, muitos vão tentar dissipar a energia da angústia no álcool, muitos vão tentar dissipar a energia da angústia nas drogas, muitos vão tentar então dissipar a energia da angústia no sexo indiscriminado. Muitos vão aí partir para situações em que determinada área da vida dela vai ficar dominada, porque ela está tentando se ver livre daquele sentimento de angústia. E como é uma energia, ela tenta dissipar em outra energia, quer seja do álcool, quer seja da droga, quer seja da área sexual. Isso, querido, também acontece quando nós vamos então dormir no nosso leito de cama, nos períodos ali das madrugadas, quando nós então queremos ficar quietos, queremos então ter paz e tranquilidade na alma. A Bíblia diz aí no Salmo 4:4, perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre vossa cama e calai-vos. Mas o inimigo, muitas das vezes, ele vem nos leitos de cama, fazendo com que as pessoas não consigam paz, tranquilidade na alma, até mesmo para dormir. Elas ficam ali refletindo, pensando, então gastando tempos, horas e horas, pensando naquelas situações que elas viveram, e acaba que isso gera também um sentimento, um ressentimento, e pode ser uma porta aberta, dando a abertura para a ação do nosso adversário. Essas perturbações que ocorrem à noite, elas devem ser então veladas, devem ser vigiadas, meu querido. Você deve se manter em oração, você deve se manter debaixo da graça de Deus, você deve se manter em comunhão com o Espírito Santo para ter paz, tranquilidade, repouso e refrigério. Porque senão, quando o inimigo domina uma área da vida de alguém, meu querido, essa área passa a ser influenciada. Ela passa a ser influenciada. E quando essa influência vem, as pessoas são dominadas não mais pela própria consciência, mas elas perdem a sua consciência, dando lugar à ação de um adversário. Segundo Coríntios 11:14 fala aí, não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha, querido, muitas das vezes nós olhamos aí a ficção e a temos como um objeto mesmo, uma invenção, né? Nós olhamos e achamos que tudo aquilo é mentira, mas o diabo ele se transfigura como anjo de luz. O diabo ele está escondido em determinadas situações que as pessoas não são capazes então de elucidar onde está a ação do inimigo. O inimigo pode se envolver, ele pode usar um amigo falso, uma falsa amizade, um falso relacionamento, uma pessoa que te leva para os maus caminhos, um mau conselho, um mau aconselhamento, a pessoas que estão aí fingindo estarem a seu favor, mas na verdade estão contra. Então o diabo usa muito dessas questões do relacionamento para se ocultar. E a verdadeira face do diabo, que é um dragão, né? O chefe dos demônios é um dragão, como diz a Bíblia, em Apocalipse capítulo 12, como dizem no livro de Jó, no capítulo 41, ele se maqueia para ser aceito. Amado, a maior estratégia do diabo é esconder, ele se esconde. Na verdade, a maior estratégia do diabo
é esconder a verdade numa mentira. É por isso que quando a gente assiste um filme, a gente acha que é uma peça fictícia, que é uma invenção dos estúdios de cinema, dos estúdios de televisão, mas muitas das vezes a verdade que está ali sendo transmitida numa ficção, ela é real. Aquilo que está sendo transmitido é da maneira que acontece no mundo espiritual, e o diabo está escondendo ali numa mentira, persuadindo as pessoas a pensar que tudo isso é uma peça de ficção. Porque a tendência do diabo é querer enganar as pessoas, meu amado. A tendência do diabo é cegar o entendimento das pessoas para que elas não consigam entender, compreender, captar, assimilar a verdade da palavra de Deus, que é a luz da palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós vamos ver aí essa peça que a gente acha que é uma mera ficção, naquela série Sobrenatural, e a gente vai entender que isso não é mera ficção, isso faz parte da realidade, e a estratégia do diabo é fazer com que as pessoas vejam isso e entendam que isso é nada mais, nada menos do que uma obra fictícia. Lucas 11, no verso 24 a 26, fala: quando o espírito imundo sai do homem, anda por locais secos, buscando repouso, não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí, e chegando, acha varrida e adornada, ele volta para si, ele volta para lá e leva com ele outros 7 espíritos, e o estado daquele homem chega a ser pior do que o primeiro. Amado, a própria consciência, ela luta contra essas questões. A própria consciência e a consciência moral do ser humano tenta lutar. E quando há uma iluminação, quer por uma palavra, um conselho, um direcionamento de alguém, ou quer uma atenção, quer da igreja, ou quer uma atenção de oração de alguém, o mundo espiritual é balançado, e essa pessoa começa a querer enxergar que ela vive numa vida devassa, muita bebida, muita droga, uma prostituição muito exacerbada, uma coisa fora do comum, que a normalidade já saiu da vida dela, e de repente ela consegue uma iluminação e consegue se ver livre de algumas situações. O diabo não vai querer perder essa batalha, não, porque ele vai sair desse corpo, o espírito vai sair desse corpo, e a pessoa vai ter uma melhora de vida. Porém, se essa pessoa não preencher o vazio do coração e da alma com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com a unção de Deus, com a leitura assídua da Bíblia, com a assimilação da palavra de Deus, com o revestimento do poder de Deus, vai passar um tempo, essa pessoa vai ficar tranquila até determinado tempo, mas passado esse determinado tempo, os espíritos imundos tendem a voltar, e quando voltam, o estado dessa pessoa tende a ser pior do que o primeiro. Por isso que tem pessoa que tem uma determinada paz, e daqui a pouco essa pessoa volta para a praticar o determinado ato que ela praticava antes, e pratica com mais intensidade, com mais ênfase. Ela bebia, ela passa a beber mais, fumava, passa a fumar mais, cheirava, passa a cheirar mais, porque o diabo, então, ele teve uma quebra de corrente, de situação que ele estava ali, mas a pessoa não se preencheu da presença de Deus e voltou novamente a ser um instrumento, vamos assim dizer, um cavalo do nosso inimigo. A grande estratégia do diabo, querida, é essa aí, é fazer da pessoa possessa por um espírito maligno, uma pessoa tão revoltada que ela é um instrumento do inferno capaz de tirar a vida de outra pessoa com tamanha facilidade. Quer por instrumento que ela usa para matar, ou uma pessoa que anda somente embriagada na direção de veículos, é uma pessoa que não tem o senso moral, a consciência de que ela necessita então ter cuidado com a vida das pessoas, é uma pessoa que se embriaga, pega uma moto, ceifa a vida dos outros, é uma pessoa que se embriaga, pega um carro e tira a vida de um pai de família. Por quê? Porque ela está possessa, ela está possuída por um espírito imundo, e ao ser possuída, ela perde uma área da consciência e ela passa a ser um objeto
um fantoche, um objeto de influência maligna, podendo assim então provocar o mal e ser instrumento nas mãos do próprio inferno, dos próprios demônios, para praticar as coisas indevidas e para ser um instrumento de morte na mão dos demônios. E a única questão que pode libertar essa pessoa é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. A pessoa somente pode ficar liberta pela ação do Espírito Santo no poder da sua palavra, porque é somente a palavra de Deus que vai trazer iluminação, vai trazer na alma da pessoa uma separação entre aquilo que ela está vivendo e a vontade de Deus para a vida dela. E aí ela vai entender, a consciência dela vai entender, vai ter um toque, uma revelação do Espírito, e ela vai então voltar ao ponto da sensatez que ela perdeu, e os seus conceitos morais retornarão porque ficaram perdidos por conta da influência maligna. É necessário então a pessoa buscar o conhecimento da verdade, porque somente a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que vai à divisão da alma, da junta e medula, alma e espírito, e é apta para discernir pensamento e intenção do coração. A pessoa só se vê livre da possessão demoníaca pela palavra de Deus. Conseguindo ouvir Deus na palavra do Senhor, ela então ficará livre dessa possessão demoníaca. Querido, no próximo vídeo estaremos falando também, em outro vídeo, sobre opressão maligna, que é diferente de possessão demoníaca. Opressão maligna vai ser também tema de estudo aqui nesse canal. Obrigado aí pela atenção, curta essa página, se puder compartilhe esse vídeo, dê um like aí, e que Deus abençoe sua casa, família, seja abençoado no nome do Senhor Jesus.